Preste atenção no que ele disse na apresentação. O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Rapaz, ele falou aí, é o maior da América. E todos os meus colegas falaram, né, que se eu tivesse que jogar na América do Sul, gostaria de jogar no Flamengo. É o maior da América? Está lançada a pergunta. Quem vai responder? É o maior da América, Andreas. Aliás, ele disse que é Andreas Pereira. João. Ele falou lá, o Flamengo é o maior clube da América. Eu não entro mais nessa, falado lá. Não entra nessa não, presidente? Boa, Calçade. O presidente entrou, hein, presidente? Então responde aí. Sim, eu acho assim, já teve a fase do São Paulo, do Palmeiras, do outro. O momento é Flamengo. O Flamengo teve no último Mundial, não ganhou, mas enfim, consegue trazer treinador lá de fora, consegue contratar esses jogadores que a gente está vendo. Então o Flamengo deve ser, sem dúvida, o mais falado lá fora agora. Então é natural que ele chegue e dê essa declaração. Há quanto tempo vai ser isso? Não sei. Daqui a pouco foi o Palmeiras que ganhou a Libertadores, a última. Vamos ver, pode ser o Palmeiras. Aí o Palmeiras ganha mais uma coisa aqui e tal. O próprio Atlético, olha as contratações do Atlético aí e tal. Mas eu acho que é natural. Não sei se ele já tinha alguma coisa a ver com o Flamengo, se ele já era flamenguista, só quis agradar. Mas não vejo exagero o cara se apresentar no Flamengo e falar isso. Não tem nada de errado ele falar isso. Ele tem mais é que falar isso mesmo. Isso aí, bobo seria ele chegar lá e falar uma. Eu acho que talvez o termo melhor... Eu vou, tudo bem, vai. O pessoal tá todo mundo fugindo aqui dos haters. Eu não vou fugir de nada, eu tô esperando a galera tá fugindo dos haters. Minha vez. Não, ninguém. Mas você não chamou a palavra, então eu vou lá. Eu acho que assim, o termo melhor caberia. O termo melhor caberia. Maior é complicado. Maior, se você olhar do ponto de vista do europeu, o maior das Américas aqui, para o europeu, pelo menos, e ele vem do cenário europeu. Não é nenhum time brasileiro. A gente tem que admitir isso, né? Talvez o maior da América do ponto de vista global, do ponto de vista mundial, seja o Boca Juniors. Até porque é o time que recentemente até brigava com o Milan, né? Depois com o Real Madrid, como o clube com mais títulos internacionais. Torcedores do River printando. Mas eu acho que o Boca lá fora, ele é mais do que o River. Embora o River seja, e aí... Não é à toa que a gente teve uma final entre Boca Juniors e River Plate na Espanha, né? Não é à toa. Acho que havia um interesse ali também genuíno nesse jogo, porque talvez sejam as duas maiores marcas do futebol sul-americano quando a gente fala de clubes, do ponto de vista do europeu. Agora, é óbvio, quando a gente fala de maior aqui, maior ali, e o Andreas, evidentemente, ele não vai chegar e dizer algo diferente quando ele chega para ser apresentado no Flamengo. Claro que ele vai falar isso, claro que ele vai dizer, assim como qualquer um que chegasse para um outro clube ia provavelmente dizer, o Atlético é o maior da América porque é o melhor no momento. Então, acho que assim, faz parte do jogo. A gente entrar nessa pauta, evidentemente, vai chamar hater e tudo mais, mas pelo menos, na minha opinião, o Boca Juniors é o clube visto como o maior clube da América do Sul, e talvez o River esteja logo atrás ali, brigando por essa posição, na visão global e não na visão sul-americana. Tá? É isso aí, e temos que dar opiniões mesmo e democracia, gente. Ninguém é obrigado a ter a que, João, a gente tem preguiça, né? Os haters já chegaram. Isso. Obrigado, haters, pela audiência e também os fãs de esporte estão todos aqui na veia. Tô esperando pra opinar, hein? Aqui mandando mensagens. Eu sinto que Vitor Birner quer participar desta resposta. É o maior da América, Birner? Desculpa que eu interrompi o professor Calçade, então eu vou primeiro falar Calçade e eu falo depois. Perfeito. Não, então vamos, vai. É o seguinte, o torcedor sempre quer ouvir que seu time é o maior. Isso, quero ver. Nesse momento, até o torcedor do Cruzeiro está pé da vida, como não, né? Que está lá a vida do cruzeirense está uma desgraça. Então, assim, ele sempre quer ouvir que o dele é o melhor. O torcedor não gosta de ouvir análises, assim, ponderadas do que ele quer, na verdade, o influencer, que você torça com ele.
né? Isso daí eu não vou fazer, a gente aqui não faz. Então eu não fico segurando a bandeira de nenhum clube. A minha bandeira que eu mais gosto é do futebol. Acho o futebol mais legal do que os clubes. Porque hoje eu acho, que é as coisas que me interessam. Então é o seguinte, hoje o Flamengo tem condições de ser o maior da América, total. Porque ele tem massa torcedora. Quem tem 40 milhões de torcedores tem a obrigação de estar no topo sempre. 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 Não pode estar abaixo disso. Sempre. Porque as coisas só acontecem com o Flamengo porque ele tem 40 milhões de torcedores. Só se fala do Flamengo porque ele tem 40 milhões de torcedores. Se o Flamengo não desse audiência, ninguém falaria do Flamengo. Alguém tem dúvida disso? Está alguém aqui falando da Portuguesa? Não. Né? Felizmente, desculpa, Lusa, não dá audiência. Então, ninguém fala. E não há, porque não há interesse. O Calçade é esperto, ele chama os haters em quantidade menor, entendeu? Não é, cara. Mas você tem que falar a verdade. Ontem já pintaram os do Corinthians. Quando você diz que o Corinthians está numa pindaíba, que as contas estão, todas elas, e a justiça vai lá e mergulha e tira o dinheiro, que todo dia aparece uma ação trabalhista, que o clube está numa situação dramática, as pessoas não acreditam nisso. Tem gente que não acredita. As pessoas elas contestam o óbvio. Esse é um gigante também, que não está exercendo a sua grandeza nesse momento. O Flamengo está. Então, é aí que é o maior da América. Você tem uma grandeza desde que você exerça, ele tem tudo para ser. Quem era o maior da Europa lá 2008, 2009, 2010, na época de Barcelona de Pep Guardiola? Era o Barcelona. Quem é o Barcelona hoje? Para mim, o Real Madrid é a maior instituição de futebol do planeta. Não existe clube maior, nem seleção maior, nada maior. Nada. Agora, como é que está o Real Madrid hoje? Está caminhando, tentando se reestruturar. Mas ele é muito grande. Hoje você tem outros clubes querendo ocupar esse espaço. E os jogadores, naturalmente, vão para onde tem dinheiro, para onde o dinheiro chega em dia, para onde o clube tem condição de ganhar. Entendeu? É difícil um grande jogador, é muito raro, ele optar por um clube numa situação, tá numa pindaíba. É raro, mas acontece. Então o jogador chega lá, ele está certo de falar, é o maior da América. Ele agrada a torcida, ele está num clube que exerce a sua grandeza nesse momento, e no passado deixou sua grandeza de lado, até começar a pagar as contas. Essa é a realidade, é o que a gente enxerga. Fora disso, cara, é jogar pra galera. Aí tem quem goste. Eu não vou jogar pra galera nunca. Pode vir. Olha aí, o professor entrou nessa. E você, Vitor Bini? Diga aí, Bom, Bini. Eu acho que se a gente for pensar de uma maneira ampla ao longo de toda a história, as três coisas que formam a grandeza do clube: tamanho de torcida, títulos e patrimônio. Acho que são as três coisas que compõem a grandeza do clube. Aí dentro disso tem suas nuances. Por exemplo, títulos. Você ganha títulos, às vezes, com times históricos, que influenciam, inclusive, o futebol internacional no mundo inteiro, né? E tem vezes que você ganha título, que você ganha, perfeito, vale a mesma coisa. Não é igual, por exemplo, o título do Flamengo, conquistado da geração Pet, por exemplo, é diferente do título do Flamengo conquistado pela geração Jorge Jesus, o de 2019. Esse vale muito mais. O de 2019 é muito melhor do que o título que o Flamengo ganhou no ano passado, do Campeonato Brasileiro, porque não é todo título igual, ele tem bem o valor na hora que você olha no papel. No coração, na emoção das pessoas, que é para isso que o futebol existe, eles têm pesos diferentes, por mais que na hora da discussão o torcedor puxe sempre para o seu lado. Eu acho que nesse momento o Flamengo é o maior time da América, nesse momento. O Flamengo tem a maior torcida de todas, o Flamengo é um time temido onde quer que vá jogar, o Flamengo tem capacidade de investimento, o Flamengo tem um timaço, o Flamengo ganhou uma final épica contra o River Plate e ele assim se tornou o maior time da América no momento. Ao longo da história é difícil a gente ampliar. Vamos falar de títulos. O time que tem mais títulos continentais e mundiais ainda é o São Paulo. Ainda é. Se continuar do jeito que está, vai ser ultrapassado uma hora, né, por outras equipes. Então, pelo fato de ter os 3 mundiais, alguém pode ir lá e falar, não, o São Paulo é o maior título. O São Paulo tem 3 capitães de seleções brasileiras que levantaram taças de Copas do Mundo, né? Não exatamente jogando no São Paulo sempre, mas com larga história no clube, ou revelados pelo clube. Você olhar o Boca Juniors, que o Jean citou,
O Boca teve um período de hegemonia enorme, é uma marca fortíssima fora, como o River Plate é uma marca fortíssima e vinha sendo o maior clube da América. Então é difícil de você apontar, né? Eu acho que, ao contrário do que acontece na Europa, quando você olha, e eu concordo com o Calçade, mesmo que tenha coisas questionáveis na construção dessa história do Real Madrid, coisas do período do Franco, ali eu não vou citar agora, mas se você olhar com frieza, o Real Madrid é o maior time do futebol europeu, e isso não é uma coisa discutível. A gente não tem esse time no futebol sul-americano, que as coisas foram sempre mais bem divididas. Então, hoje, né, quando o Andreas Pereira falou, ele disse a verdade. Hoje o Flamengo é o maior time da América, pode ser ultrapassado mais para frente por outra equipe, mas por enquanto o Flamengo ainda é, nesse momento, o maior time da América. Perfeitamente. Olha aqui, hein? Hashtag na veia. Olha que curiosidade aqui, hein? O Zico, palmeirense. Olha que barato. O Zico é torcedor do Palmeiras e está dizendo aqui na hashtag na veia: avisa o Andreas quem é o atual campeão da América. É o Palmeiras. É o recado do Zico palmeirense aqui na hashtag na veia. Mas olha, ontem na apresentação do Andreas Pereira, o Marcos Braz, logo após, deu uma entrevista e falou algumas coisas interessantes. E a nossa equipe separou este trecho. Preste atenção. Um ponto que é o seguinte, eu queria deixar claro aqui que o Flamengo não disputa 3 campeonatos, né? O Flamengo não disputa 3 campeonatos. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Libertadores e o Flamengo disputa também as eliminatórias de uma Copa do Mundo. Que quando saem as convocações, o Flamengo perde 4, 5 jogadores. Para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem um pouquinho de conhecimento e análise de futebol, em qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente, e não foi diferente do que aconteceu lá para trás, quando tiveram as convocações. Em todo lugar do mundo, quando se tem a convocação nacional para uma data FIFA, se para o campeonato. Aqui não para, aqui continua. Muito bem. E olha, nada é tão ruim que não possa piorar, hein? Com essa decisão lá de grandes ligas da Europa, Premier League e La Liga, pode vir mais convocação para times aqui da América do Sul. Então vamos ficar atentos às providências. Geode, como você analisa essa declaração do Marcos Braz dizendo que o Flamengo disputa 4 competições: Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e eliminatórias? Não, eu acho que é indiscutível que o Flamengo é o mais prejudicado dos clubes brasileiros no momento de convocação. Isso é estatístico, mas não é nem só estatístico, né? Basta você ver o peso dos caras que o Flamengo perde no momento que há uma convocação. Ele perde talvez aqueles que sejam seus 2 principais nomes, Arrascaeta e Gabigol, e ainda vai um monte ali, né, na esteira, vai o Isla, vai o Everton Ribeiro, enfim, você tem jogadores importantes que deixam o Flamengo e ele é muito prejudicado, não tem a menor dúvida em relação a isso. Agora, é o que eu disse ontem no Linha de Passe, isso não é uma novidade, João, isso acontece há muito tempo, isso acontece o tempo todo, e só há um tipo de instituição capaz de acabar com isso. Os clubes de futebol. Os clubes de futebol, entre os quais o Flamengo está inserido. Então, se agora os clubes da La Liga, da Liga Espanhola, se os clubes da Inglaterra resolveram que não vão liberar os seus jogadores, isso se dá por uma atitude dos clubes, por uma iniciativa dos clubes. Então é o que o Calçade falou ontem no Linha de Passe. A gente só pode ficar aqui reclamando, lamentando. E a gente faz isso há muito tempo. Toda a data FIFA a gente faz isso. Os clubes, dar a entrevista dizendo que, puxa vida, não queremos mais perder jogadores na data FIFA, legal, mas assim,
é preciso se mexer, é preciso agir. E o melhor, é preciso agir junto, é preciso agir unidos. Os clubes precisam se juntar. Então, se você tem 6, 7, 8 clubes que perdem jogadores em data FIFA no Brasil, que pelo menos esses se juntem. O ideal era que todos se juntassem, mas a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil e aquele que não tem jogador convocado, obviamente vai falar, não vou me meter nessa, deixa os caras se ferrarem, eles são ricos, eles têm... Então, é provável que esses não entrem na briga. Mas os outros, eles precisam se juntar. Então, eu toda vez que vejo dirigente de clube de futebol reclamando de data FIFA e de perder jogador de seleção para data FIFA, eu me pergunto, bom, beleza, tudo bem, tá reclamando com razão, mas é ele que precisa agir. Então, o Marcos Braz é um desses dirigentes que precisa se juntar, né, a presidentes de outros clubes, para presidentes ou diretores, no caso dele diretor, de outros clubes, para conseguir fazer um movimento que impeça os seus clubes de serem prejudicados. Perfeitamente. Vamos entrar aqui no jogo, porque temos ainda muitos assuntos em pauta hoje aqui no nosso Na Veia. E amanhã nós temos um jogo muito especial lá em Porto Alegre, muito especial, com várias atrações, Grêmio e Flamengo. E uma delas, na minha opinião até a maior atração do jogo, será o reencontro do maior ídolo de um clube, agora como adversário, enfrentando esta agremiação. Veja aí. Bom, estamos falando de suspense. Estamos falando de Renato Gaúcho. Você pode perguntar a qualquer gremista da face da terra. Pergunte para ele, quem é o maior nome da história do Grêmio? O maior ídolo da história do Grêmio? E ele vai dizer para você, Renato Gaúcho. Renato que recentemente, além de ter sido um jogador extraordinário no Grêmio, se tornou também um dos maiores treinadores da história do clube, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou um monte de coisa, se tornou o técnico com o maior número de partidas dirigindo o Grêmio. Só que agora o Renato está do outro lado, Vitor Birner. Que reencontro espetacular. Eu acho que a responsabilidade do Renato é muito grande, porque ele foi muito freguês do Flamengo. E ele alegou, em alguns momentos, que a freguesia tinha a ver com o potencial dos elencos. Tudo bem que antes dos jogos, vale lembrar, antes da goleada na Libertadores e antes de outras partidas, ele falava que era possível competir com o Flamengo. Aí, quando a bola começou a rolar, a realidade veio à tona. Era impossível, principalmente em 2019, o Grêmio competir com o Flamengo, né? Eu lembro que no jogo de ida, no empate, já o Flamengo tinha sido muito melhor e merecia ganhar, né? Inclusive, por esse o motivo, eu apostei numa vitória contundente do Flamengo no jogo de volta. Tudo bem, o futebol pega suas peças, mas era uma tendência, porque havia muita diferença entre as equipes. Agora, ele está do lado que tem o melhor elenco. E no momento, muito pior do Grêmio do que era o momento do Grêmio com o Renato. O Grêmio é um time que tenta se reconstruir, o Grêmio é um time ainda inconsistente, o Grêmio tem bastante dificuldades. No tempo do Renato, o Grêmio ainda era competitivo. O Grêmio ficava sempre entre os times, por exemplo, que conseguiam a classificação para a Libertadores, ou via Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro, sempre na parte de cima da tabela, quarto colocado, terceiro colocado, quinto colocado. Olha a classificação do Grêmio no momento. Então, o Renato tem um Grêmio, nesse momento, pior do que aquele que dirigia, e o Flamengo que ele elogiava à disposição. Vamos ver o que vai acontecer em campo, se essa diferença vai aparecer ou não. O Renato tem que resolver essa questão. Pois é, o Mauro Naves, e não é só esse reencontro não, hein? No time de 2019, início de 2020 do Flamengo que marcou a época, o Rafinha era um dos jogadores mais importantes. E agora ele está do outro lado. Agora é Rafinha contra o Flamengo, Mauro Naves, além de Renato contra o Grêmio. Que jogo, hein, Mauro? Pois é, mas esse do Rafinha não sobrepõe a esse reencontro do Renato, né? Esse é maior mesmo, ele falou, ele definiu como
uma situação estranha, né? Eu acho que foi o termo que ele usou lá na entrevista e deve ser muito estranho para ele. Não é a primeira vez, né? É a primeira vez com o Flamengo. O Renato já foi técnico de Vasco e Fluminense, mas os jogos ainda eram no Olímpico, né? Então, desde que tem a Arena, é a primeira vez, 2012, que ele vai lá como técnico de um clube adversário. E também depois de um período brilhante dele como técnico do Grêmio. Então, é outra situação. Uma coisa lá no passado, ele já tinha toda uma identificação, de ídolo que sempre foi do Grêmio. Então, estar lá com o Fluminense, com o Vasco e tal, devia ser sempre especial para ele. Mas agora eu acho que é mais estranho, para continuar usando o termo dele, para ele vai ser um sentimento mais forte, vai ser bastante diferente, porque ele teve, depois de estar lá como técnico já de Vasco, Fluminense e tal, ele teve um período, né, muito marcante também como técnico do Grêmio. Então, realmente, eu acho que esse encontro... e a estátua dele tá lá agora, né? Não tinha isso na época lá no passado. Enfim, o envolvimento dele com o Grêmio recente... bem lembrado. Foi imenso e tal. E não vai ser fácil, eu acho, para ele emocionalmente, não sei. Vamos ver qual vai ser a reação do Grêmio. Eu não acredito que ele seja hostilizado, né? Ele acabou de sair de lá com uma passagem muito bonita, por mais que no final as coisas já não estavam caminhando como no início, mas a passagem dele foi muito grandiosa lá agora. Eu não acredito que torcedor lá na porta, na beirada do ônibus e tal, vá hostilizá-lo. Não, pelo contrário, eu acho que vai ter sempre o Renato ali no coração, uma coisa carinhosa. Hoje é um rival, vai torcer para o Renato perder, evidentemente, para o Grêmio ganhar. Hoje vão gritar mais pelo Felipão, que está lá fazendo o trabalho dele. Mas não tenho dúvida, tudo bem, o Rafinha, mas a Rafinha passou, sabe, a história é assim, jogou um ano aqui e tal, agora está do lado de lá, esteve para ir, né, teve toda aquela novela, né, volta para o Flamengo, não volta para o Flamengo. Não vou dizer que não seja um jogo especial para ele também, mas acho incomparável com a relação do Renato. Circunstâncias muito diferentes. O Renato já jogou também contra o Grêmio, né, como jogador, inclusive, do Flamengo. O Renato já jogou, já fez gol no Grêmio, mas isso tudo era lá atrás. Agora, a coisa mais recente é ele lá como técnico, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, etc, tal. Então, assim, ainda está muito quente essa história dele lá. E ele volta exatamente com o Flamengo, que foi quem judiou dele na reta final que ele esteve lá com o Grêmio. O Flamengo judiou bastante. Então, é um dia muito especial para o Renato, não tenho dúvida. Pode ser um dia diferente para o Rafinha, mas especial é para o Renato. E o detalhe muito bem lembrado pelo Birner, né? Ele foi machucado pelo Flamengo quando era técnico do Grêmio, aquela eliminação da Libertadores por 5-0. Ele sempre declarou, mesmo quando ainda era técnico do Grêmio, que tinha um sonho de dirigir o Flamengo. Ou seja, são ingredientes do jogo que tem Felipão, que é outro nome histórico do Grêmio, no comando da equipe que está melhorando. Tem Rafinha reencontrando o Flamengo. Tem o Borja, que em 4 jogos fez 3 gols com a camisa do Grêmio. Que jogo, hein, Calçade? O Felipão que tem aí, são 8 semifinais já, Copa do Brasil, né? Com 13 participações. Então é um técnico que sempre avança bem quando está no Brasil e está disputando, né? E aí, bom, aí a gente tem os artilheiros, né? Desde a rodada que o Borja estreou. Assim, essa era a grande dúvida, né, do reforço do Grêmio. O clube tem sempre que acreditar que pode recuperar o jogador. Sim, a gente falou muito isso aqui no Futebol na Veia, sobre a capacidade do Borja de se adaptar ao futebol brasileiro, a vida no Brasil. A impressão que ele deixou no Palmeiras é que ele não conseguia sentir, o tempo passava e ele não se adaptava. É natural que quem muda de país, de cidade, de cultura, o jogador pode levar um tempo para se adaptar. Pode. Uns jogam como se nada tivesse acontecido, outros vão precisar de adaptação, de sentir mais ambientado. E a impressão que a gente tinha com o Borja no Palmeiras é que isso nunca aconteceu. Então ele voltou, saiu e agora está no Brasil. Ele tem uma oportunidade gigantesca, né, de se recuperar e de mostrar que ele é um grande jogador ainda. Eu acho que esse é um ponto principal que ajuda muito o Grêmio. E ele, seguindo a cartilha do Felipão, ele pode se dar bem. O Felipão é um treinador que favorece esse tipo de jogador.
Porque vai passar bola para ele ali o tempo todo, né? Não adianta achar que o time do Felipão, que gosta dessa imagem, desse jogador que ocupe a área, ou centroavante, que não tem a bola para ele. Porque aí é uma loucura, uma incongruência. Então acho que esse é o ponto. Sobre o Renato, sim. O Renato é o cara que... O Renato ele é muito focado, óbvio, como todos, né? Você quer jogador talentoso, você focado no talento, e ele tenta o quê? Extrair o máximo de cada um. Cada um jogando no máximo, usando aquela gestão que ele tem, levando o Gabigol na maciota, sempre ele está um passo à frente, né, no Gabigol, jamais o Gabigol um passo à frente dele. Então ele sabe levar e ele tira o máximo dos jogadores. Eu vejo que esse é o grande mérito que ele tem até como treinador, extrair o máximo. Agora, o Flamengo também tem, a gente olhando, depois a gente fala de Libertadores, mas se olhando Palmeiras, Atlético e Flamengo, todos eles sabem jogar aqui no fundo, correndo e atacando espaço. E essa é uma característica que o Flamengo do Renato também tem. O Flamengo não é só aquele time que para e fica rodando bola, Grêmio lá no fundo e Flamengo rodando. Não, o Grêmio que tome cuidado, porque vai ter que sair e o Flamengo vai agredir. O Flamengo ele é letal nisso, João. O que você narrou de gol na Libertadores, desse tipo no Flamengo, contra o Olímpia lá no Paraguai, o Olímpia naquela pressão, que era o que ele podia fazer, pressionar. Primeira bola, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, pim, pam, pum, 1-0. Então isso aí. É pesado. Aí é pesado. É isso aí. Olha aqui, o Fernandinho do Cavaco, o grande gremista, tá mandando mensagem aqui, ó. Hashtag na veia, ele está escrevendo duas coisas. Primeiro, eu não estou preparado psicologicamente para enfrentar Renato Gaúcho. E a segunda, ele diz aqui, Borja é melhor do que Gabigol. É a opinião do Fernandinho. Tá tirando uma onda, né? Ele sabe disso, vale. No Na Veia. Né? Aliás, falando do Borja, prestem atenção, hein? O Borja, ele está muito bem no Grêmio, em pouco tempo. O Diego Souza foi para o banco, o Borja entrou, virou titular. E ele deu uma declaração para os nossos companheiros da ESPN Colômbia, que está repercutindo uma barbaridade. E aí a gente já coloca o Palmeiras no meio do papo. Veja aí o que disse o Borja. Pasado 3 delanteros, 3-9 por Palmeiras. Barco, un argentino que se me escapa, Barrios, y después pasé yo. Entonces no sé qué pasa en Palmeiras, pero no es fácil ser el 9. Ahorita los dos 9 que están, que son Luis Adriano y Daverson, les cuesta. No sé, la verdad, no sé por qué. No es simplemente Miguel Borja. Hay otro delantero que no sé si es el esquema de juego que maneja Palmeiras. De pronto que no le conviene mucho a los 9, pero los delanteros que han llegado ahí, la verdad, han sufrido. Lastimosamente, lo tengo que decir, pero ha sido difícil. Declarações de Borja, Jean Oddi. Então, eu acho que, na verdade, ele põe na mesma barca jogadores muito diferentes